Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo al podcast Un poco sobre el mundo, en el cual hablamos de los problemas de la sociedad para que entiendas lo que pasa a tu alrededor. Presentado por tus presentadores favoritos, yo, Mariana, Luisa y Rodrigo. Hoy continuaremos con el mismo tema de ayer, la inmigración, pero hoy tenemos una invitada muy especial, una inmigrante, Gabriela Höfel. Se mudó de Brasil a Australia y hoy nos contará un poco sobre su experiencia. No olvides enviarnos tu pregunta porque te haremos la pregunta más frecuente para Gabriela. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, Gabriela, por que decidiste ir à Austrália? Bom, então por que eu escolhi a Austrália? Em 2013 eu queria muito ter uma experiência fora do Brasil, fazer um intercâmbio e na época o governo brasileiro estava selecionando algumas pessoas para fazer intercâmbio fora e eu fui selecionada pelo programa. Na verdade, eu me inscrevi para ir para Portugal. No fim, aconteceu um monte de coisa. Eu consegui selecionar outro país, então eu iria para a França. E aí, no fim, não deu certo e me falaram assim, a tua opção é a Austrália, quer ir ou não quer? Eu falei assim, ué, quero. Mas, de início, eu não tinha selecionado a Austrália porque eu pensei assim, Austrália para passar férias. Eu não vou fazer um intercâmbio lá, não vou trabalhar, não conseguia levar a sério, sabe? Mas aí foi, enfim, né? E aí adorei, me encantei pelo país, fiz meu intercâmbio, voltei, finalizei meu curso no Brasil, me formei e pensei assim, eu gostei muito da Austrália, queria voltar para lá. E aí comecei a ir atrás, né, de modos, de como eu poderia vir para cá, né? E aí eu consegui uma bolsa da universidade aqui da cidade onde eu moro, que se chama Newcastle, e vim fazer meu doutorado. ¿Te sentías como un extranjero, una extraña cuando llegaste? Então, para essa pergunta eu posso responder que sim e que não. Sim, porque parando agora para pensar, era uma realidade totalmente diferente. Eu cheguei aqui e teve vários desafios, ir atrás de casa. As casas aqui, a maioria não são mobiliadas, então tem que ir atrás de casa, de imóveis, tem que fazer a documentação no país, tem que... várias burocracias. Então, agora pra pensar, eu digo sim, me senti um estrangeiro, porque no início tu tem que demonstrar comprovação de, tipo, muita coisa pra poder alugar uma casa, um lugar pra morar, até mesmo um quarto em alguma casa, né, às vezes tem umas residências de estudantes, então tudo tu tem que demonstrar que tu tem um histórico. E para australiano é muito fácil, né? Mas pra gente que não tem nenhum parente aqui é bem difícil. Mas também digo que não, porque na época que eu cheguei eu nem parei pra pensar nisso, sou um estrangeiro, né? Sou uma estrangeira aqui. Porque é tanta coisa nova, diferente, coisa boa, coisa ruim também, que não dá tempo de pensar nisso. Então, agora, olhando pra trás, eu digo que sim, né? Teve algumas dificuldades no início que me fizeram sentir uma estrangeira, mas assim, só parando agora pra, né, pensar e ver o que aconteceu lá atrás, porque na época a gente nem se dá conta disso. E eu acho que a principal dificuldade, né, que eu posso citar é a língua, porque nunca o inglês aqui é completamente diferente, apesar de saber inglês e ter estudado durante quase toda a minha vida. Eu cheguei aqui e eu disse, meu Deus, não entendo o que eles estão falando. Então, essa eu acho que foi o maior ponto, assim, que fez, assim, eu me alertar e dizer assim, sou estrangeira. ¿Qué más situaciones te hicieron sentir como un extranjero, un forastero?
Então, complementando a resposta anterior, eu acho que uma das situações que mais me fez sentir estrangeira e às vezes ainda me faz sentir estrangeira é a questão da língua, porque o sotaque deles aqui do inglês é muito diferente. A gente geralmente, pelo menos na minha escola no Brasil, eu era acostumada nas aulas de inglês, a ouvir sotaque britânico, americano, e eu cheguei aqui e era um negócio muito estranho que eu nunca tinha ouvido, super enrolado, difícil, bem difícil de entender. Então eu lembro do dia que eu cheguei aqui na Austrália, eu saí do aeroporto, peguei o trem para vir para minha cidade e um australiano veio ajudar eu e uma amiga minha que veio comigo do Brasil, e ele veio falar com a gente, ele foi super simpático, mas metade das coisas que ele falou eu não entendi. E eu fiquei assim, meu Deus, eu achei que eu sabia inglês e eu não sei. Mas no fim, assim, era o sotaque deles, e por uma semana a adaptação foi bem difícil em a questão da língua. Eu entendia poucas palavras do que eles falavam, porque era muito rápido e muito enrolado. E tem vezes, assim, que a gente encontra gente da área rural e é muito difícil de entender até hoje. Depois de 5 anos morando aqui, ainda é difícil, requer uma boa atenção para entender o que eles estão falando, porque é muito enrolado. Sí, debe ser muy difícil adaptarse al idioma. Bueno, Gabriela, nuestros oyentes han enviado muchas preguntas interesantes hasta ahora, pero la más preguntada fue, ¿alguna vez te has sentido ansiosa por regresar a tu lugar de origen? Na primeira vez que eu vim para a Austrália, em 2013, eu tinha um tempo programado para ficar aqui. Então eu vim na metade de 2013 e ia ficar até o fim de 2014. Então, nesses primeiros meses, até o fim de 2013, eu fiz um curso de inglês que foi oferecido pela universidade, e em 2014 eu comecei a cursar algumas disciplinas de biomedicina aqui. E aí eu tinha essa data no fim de 2014 para voltar para o Brasil. Eu, chegando perto, eu comprei minha passagem de volta e eu tava super ansiosa para voltar. Eu tava assim, de saco cheio já. Eu não quero ficar, né, falando, eu não quero ficar aqui mais, já deu, fiz o que eu tinha que fazer, aproveitei para passear bastante, conhecer novos lugares, novas pessoas, e realmente estava bem ansiosa para voltar. ¿Fuiste víctima de alguna discriminación o prejuicio cuando llegaste? Eu nunca fui vítima de alguma discriminação ou preconceito, pelo menos que eu saiba, né? Eu nunca fui. A Austrália é um país que, assim, sempre tá estimulando pessoas a vir para cá para aumentar a economia, aumentar a população. Apesar de ser um país grande, o centro da Austrália é só deserto, e a maioria das pessoas mora na costa, de até 100 quilômetros da costa para dentro. Então, pelo país estimular muito o turismo aqui e a vinda de estudantes para fazer intercâmbio, é um país muito multicultural. ¿Cuáles fueron sus mayores dificultades para adaptarse al nuevo lugar? Então, como eu falei antes, eu acho que a língua foi uma das maiores dificuldades e continua sendo uma dificuldade. A gente nunca vai ser fluente, mas nunca vai ser o inglês perfeito, até porque nem eles têm o inglês perfeito, sabe? Toda essa estrutura de frase que a gente aprende, gramática que a gente aprende no inglês, chega aqui e vê que eles cortam tudo, eles têm muita gíria, eles modificam as palavras, eles ou aumentam ou diminuem as palavras. Principalmente os australianos
para toda palavra pequena, eles aumentam a palavra. Toda palavra grande, eles diminuem. É bem engraçado. ¿Qué hábitos mantiene desde su región de origen y qué hábitos ha incorporado desde entonces? Essa é fácil. É o chimarrão. É isso que eu mantive no Brasil e sempre tô tomando chimarrão. Teve uma época que eu fiquei sem erva e depois, quando eu voltei a tomar chimarrão, eu fiquei assim, meu Deus, por que eu não tava tomando? E então isso aí tá sempre na minha rotina, praticamente todo dia. E uma coisa que eu incorporei da cultura deles é nos finais de semana, eu e meu marido, a gente sempre tenta ir em algum café. Eles gostam muito, os cafés são sempre lotados. De manhã eles abrem super cedo, tipo 6 da manhã, fecham lá pela 1, 3 da tarde. Eles não ficam até tarde abertos. E eles gostam muito de fazer o brunch aqui, né? Então eles tomam um café no final de semana bem reforçado. E às vezes é até a refeição do dia, nem come nada depois. El mate realmente no puede faltar. Muchas gracias, Gabriela, por acceder a participar de nuestro podcast y ayudarnos a entender un poco cómo es la vida de un migrante. Si te gusta nuestro podcast, estén atentos que en nuestro próximo episodio hablaremos de un tema muy importante que está cobrando impulso en la actualidad, el cambio climático. Te esperamos ahí. Adiós.